Capítulo 6. As profecias produzem liberdade ou escravidão? O sexto passo para se julgar a profecia é perguntar: as profecias produzem liberdade ou servidão? 2 Coríntios 4,13 diz o seguinte: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Note em primeiro lugar a frase: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Se algo é feito no mesmo espírito de fé em que nós estamos, produzirá liberdade. Caso contrário, causará escravidão. Muitos são conduzidos ao cativeiro, em vez de serem levados para a luz e a libertação. Deus não quer amarrar as pessoas ou prendê-las na condição de escravas. O interesse dele é libertar todos os seres humanos, deixando-os livres. Se os cristãos estiverem no mesmo espírito, eles saberão. Esse aspecto é o mais importante. Como mencionei, eu não sabia de coisa alguma a respeito do fruto daquele evangelista, no capítulo 1. Mas quando entrei no culto em que ele estava, percebi logo que ele não possuía o mesmo espírito que eu. Talvez alguém diga: pode ser que você esteja errado. Não. Os cristãos podem compreender no próprio espírito quando alguma coisa não está correta. Eles conseguem descobrir uma confusão, uma mistura. Quando alguém perceber tal coisa, eu o aconselho a ser muito cuidadoso. Observemos agora Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Em 2 Coríntios, Paulo fala sobre possuirmos o mesmo espírito de fé, mas ainda é o Espírito Santo quem nos leva a crer. Em Romanos, vimos que não recebemos o espírito de escravidão. Por isso, esse mesmo espírito que temos não nos leva ao cativeiro. Romanos 8,15a diz: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. O Pai Celestial não irá levar-nos de volta para o medo, pois já fomos libertos daquele espírito. Nós recebemos poder e liberdade, glória a Deus. Você descobrirá que os ministérios de alguns profetas causam servidão em vez de liberdade. Ouvi falar de um sujeito que, pela própria confissão, clamava ser um profeta. Acho que ele foi por um tempo. Pelo menos Deus o usava. Terminei, no entanto, meu relacionamento com ele depois de frequentar uma de suas reuniões e ouvi-lo dizer: Você tem de fazer o que eu digo, pois eu sou um profeta. Não, isso não significa que tenhamos de fazer o que alguém diz e seguir todas as ideias dele sobre coisas desnecessárias, só porque ele é um profeta. Naturalmente, aquele evangelista não afirmava estar falando sob a inspiração do Espírito de Deus, mas ainda queria que as pessoas crescem do modo dele. Você tem de crer nisso, como eu creio, e obedecer-me, ele falava. Aquele homem havia confundido e escravizado as pessoas, em vez de libertá-las. Alguns vieram a mim, quase em lágrimas, dizendo: Irmão Reiga, estou confuso, não entendo. Eu lhes dava a seguinte explicação: esqueça isso, ele está errado. Aquilo escravizou você. Então, podemos julgar essas coisas. Se a profecia produzir escravidão, não estará certa. A palavra diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3, 17b. Algumas pessoas param bem aqui e aceitam a liberdade errada. Esse sujeito, embora tenha experimentado o mover do Senhor em sua vida por um tempo, estava tentando empurrar aos outros algumas ideias próprias, anormais, dizendo às pessoas: Você terá de crer em tudo o que eu digo e fazer como eu mando, ou não vai conseguir coisa nenhuma, porque eu sou um porta-voz de Deus. Ele não está falando por intermédio de outra pessoa, a não ser por mim. Quando alguém se torna dogmático, é porque foi longe demais. O Criador usa muitas pessoas diferentes, e não apenas um homem. 2 Coríntios 11:20 diz o seguinte: Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Deus não coloca quem quer que seja na escravidão, mas é o homem quem faz tudo isso com você. O texto bíblico está simplesmente exemplificando o indivíduo que está agindo assim em relação aos outros. Muitos estão tentando usar o maior número possível de pessoas. Há muito sofrimento quando alguém usa inocentes. Observe a expressão: se alguém vos põe em servidão. Faça a si mesmo a seguinte pergunta a respeito das profecias: elas produzem liberdade ou escravidão? Se levarem você para o cativeiro, elas provêm do homem ou do diabo, e não de Deus. Eu me lembro de ouvir um sujeito que se intitulava profeta dizer:
Sou o mensageiro de Deus. Se alguém quiser ir para o céu, tem de fazer o que eu digo. Mesmo que faça aquilo no qual creio, mas outra pessoa mande de outro modo, ainda assim não poderá chegar ao céu. Agora você já pode viver daquele jeito. Se, no entanto, não fizer o que eu ordeno, certamente não obterá êxito. Ele ainda acrescentou: as mulheres terão de se vestir exatamente como eu lhes disser. Mesmo que já se trajem de outra forma, não irão para o céu, a menos que façam o que eu lhes ordenar. Agora digo-lhes que não usem meias de seda. Todas devem usar meias de algodão. Caso contrário, não irão para o céu. Santo Deus! Eu preferiria ouvir um asno relinchar à meia-noite em um estábulo, como dizemos lá no Texas, a ter de escutar isso. Você não? Contudo, foi o que ele falou. Lembro-me de ter rido quando eu ouvi. Foi realmente patético. Talvez nem fosse assunto para risadas, mas sim para lágrimas. Seguramente, tal declaração não concedeu liberdade para aquelas pessoas. Ao contrário, levou-as à escravidão. Consequentemente, as profecias daquele homem não estavam certas. Com o amparo da palavra, temos o direito de julgá-las e concluir que estavam erradas. Uma passagem em Atos 20 mostra-nos que, da mesma maneira como aconteceu na igreja do primeiro século, assim está ocorrendo hoje. Atos 20, 28 a 30 diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Pois eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Paulo está falando sobre duas coisas diferentes nessa passagem. Em primeiro lugar, lobos cruéis virão de fora do rebanho, alimentando-se dele e dividindo. Temos entre nós esses lobos cruéis hoje? Esses homens não se importam com o bem-estar das ovelhas nem em poupar o rebanho. Eles estão interessados apenas em si mesmos. Em segundo lugar, o apóstolo adverte pelo Espírito Santo que tais homens irão levantar-se até de dentro do rebanho, criando divisão, e falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Se forem de Deus, não criarão dissensões. Não estou interessado em liderar discípulos. Existem, no entanto, muitos profetas e outros pelo mundo construindo reinos para si próprios, com proselitismo, conduzindo pessoas ao erro. Alguns clamam que são apóstolos, outros alegam que são profetas, mas na verdade são falsos profetas. Precisamos entender que o corpo de Cristo é um e devemos permanecer sinceros e honestos, andando em reverência com Deus e o próximo, honrando o corpo inteiro. As mesmas questões que se aplicam aos profetas são verdadeiras quanto aos evangelistas ou a qualquer outro dom ministerial. Eu, que pastoreei durante quase 12 anos, acho que muitos sujeitos no campo evangelístico deveriam ser pastores só por um tempo, pois assim eles não fariam algumas coisas que costumam fazer. Por outro lado, às vezes, penso que alguns desses pastores deveriam ser empurrados para fora dos seus ninhos, obrigados a sair e a se arriscar por um tempo. Assim, eles saberiam então como tratar um evangelista. Certa vez, eu tinha certeza em meu espírito de que Deus estava levando-me a pastorear uma determinada igreja, cujo pastor estava saindo, ao mesmo tempo em que eu também estava deixando a minha congregação. Por ele não ter um automóvel, levei-o a certas igrejas que estavam procurando um pastor, de tal maneira que ele podia experimentar pregando para elas. Depois que voltamos para a congregação dele, ele me perguntou: irmão Reagan, você estaria interessado em vir para cá? Então repliquei: se as pessoas estiverem também interessadas em receber-me, provavelmente virei. Ele disse: bem, alguns me disseram isso. O pastor mencionou tal proposta para a igreja, que pareceu responder favoravelmente. Mas então surgiu o primo dele, e em vez de ter em mente os interesses do rebanho, o pastor levantou-se diante do povo e sugeriu o primo como novo ministro. Ele acrescentou: bem, o irmão Reagan também está interessado em vir. Imediatamente, agindo em amor, levantei-me e disse: não, eu nunca apresentei meu nome. Você está enganado sobre isso. Não coloquei meu nome e se alguém o fez, eu estou retirando ele agora. Em seguida, entrei no meu carro e fui embora. O Senhor sussurrou em meu coração: não se preocupe com isso. Eu vou operar em tudo. Eles sofrerão, não você. Recusei entrar em disputa por aquilo, pois eu estava pensando no bem das pessoas.
Então simplesmente segui meu caminho. Deus abriu-me uma nova porta e fiquei naquele outro ministério por um ano, segundo a vontade permissiva de Deus. O primo daquele pastor, entretanto, ainda não conseguira a igreja, pois alguém mais apareceu, tomou a direção dela e a congregação, por sua vez, foi decaindo a cada dia. Então, quando este que dirigia a igreja saiu e os membros voltaram à vontade de Deus, eles me chamaram para ser o pastor deles, e o Senhor nos abençoou sem medida. Você, no entanto, pode ver que estávamos atrasados um ano e poderia ter sido diferente. Eles teriam poupado a igreja de muita dificuldade, caso tivessem ouvido o Pai desde o começo. Eu, porém, nunca me levantei e disse: agora vocês estão em falta com Deus e sofrerão pelo que fizeram. Isso não está certo. Não. Conservei a minha boca fechada, acenei-lhes, disse-lhes que em breve iríamos ver-nos e então saí. O Pai Celeste operou em tudo. Devemos agir em amor, quer mais alguém o faça ou não. Somos responsáveis diante do Criador, e não só os pregadores devem viver e agir corretamente. Os leigos têm de fazer o mesmo, é claro. Todos precisamos andar em amor, o qual coloca a outra pessoa diante de nós. Tivemos muitas experiências a esse respeito no ministério. Lembro-me do tempo em que minha esposa e eu estávamos realizando uma reunião para alguns sujeitos, e não sei por que eles nos convidaram a pregar para eles, que moravam em outro estado. Aconteceu de eu ter uma semana livre, então lá fomos nós. Ficamos na casa pastoral com eles, naquele estado onde nunca tínhamos ido, pois éramos seus convidados. Eles, que se levantavam pela manhã e saíam de casa, não falaram coisa alguma sobre comida e não nos prepararam qualquer alimento. Nós procurávamos ao redor para ver se podíamos encontrar alguma coisa que nos alimentasse. No entanto, tivemos pouquíssima comida. Então um dos diáconos, que morava na mesma rua, suspeitou de alguma coisa e perguntou-me como estávamos passando. Oh, eu disse, nós estamos bem, irmão. Eu não queria causar problema para os pastores. Eu sabia que pessoas como eles logo encontrariam problemas, mesmo sem que eu lhes fizesse coisa alguma. O diácono disse: bom, existe um freezer no quintal da minha casa, que ele está cheio de carne. Venha e pegue o que o senhor quiser. Então ele perguntou: onde estão os pastores? Dei-lhes uma espécie de cobertura. Ao responder: bem, eles tinham chamado para atender. Eu estava certo de que eles tinham. No último domingo que estivemos lá, voltamos à casa pastoral depois do culto da manhã, e enquanto eu estava assistindo às notícias da televisão, por volta de 12:30, os pastores passaram por mim. Eles nunca disseram até logo, a gente se vê, ou algo parecido. Simplesmente saíram e nunca voltaram. Estávamos sentados ali, sem ter o que comer. Finalmente minha mulher, que ficara em outro quarto, veio e disse-me onde eles foram. Então respondi: não sei. Acho que foram conseguir algum alimento. Eu sabia que não havia muito na geladeira. Às 14 horas, eles ainda não tinham voltado, e nós começamos a ficar famintos. Olhamos a geladeira e encontramos uma fatia de salsicha e 2 ovos que cozinhamos. Eu disse: acho que vou dar um pulo até a esquina e conseguir no freezer daquele camarada um frango para fritar. Nós podemos descongelá-lo rapidamente na água e fritá-lo. Mas depois eu disse: não, não posso fazer isso, porque se eu for lá, ele irá me perguntar onde estão os pastores, e eu terei de dizer que não sei. Além disso, ele vai querer saber por que eles não nos levaram para comer fora. Então terei de responder o mesmo. Com isso, ele ficará imaginando que espécie de ministros eles têm. Então não posso ir à casa daquele diácono, porque isso colocaria os pastores em apuros. Então meu temperamento humano prevaleceu. Agora não me diga que o seu temperamento nunca prevalece. Não me diga que você não tem problemas com ele. Comecei a ficar um pouco bravo. Fui até o telefone, realmente o tirei do gancho e disse: farei um interurbano para o superintendente do distrito e irei perguntar-lhe: que espécie de pastores você tem aqui, hein? Estou farto disso. Coloquei, no entanto, o telefone de volta no gancho, pois meu coração disse-me: não, você não pode agir dessa forma. Isso não é amor. Se assim fizer, poderá causar problemas para eles com o superintendente do distrito e logo enfrentarão dificuldades. Eu não poderia imaginar algo mais para fazer, exceto comer aquele pedaço de salsicha e os 2 ovos que haviam para mim e minha esposa e simplesmente esquecer o que aconteceu. Quando os pastores finalmente voltaram, agi como se nada tivesse acontecido.
Então pensei um pouco sobre aquilo e finalmente decidi aprontar o carro para sair. Nem ficaria para o culto da noite, e o fato de eu não aparecer iria colocá-los em seus devidos lugares. Os membros da igreja deles me perguntaram: Onde está o irmão Reiga? E eles teriam de responder: Não sabemos. Ele foi embora enquanto saímos. As pessoas ficariam imaginando o que o fez ir embora. Mas nós não fizemos isso. Seguimos em frente, realizamos o culto e agimos como se coisa alguma tivesse acontecido. Fizemos o nosso melhor. Por que suportei tudo aquilo? Principalmente para poupar o rebanho. Que diferença deve ter feito para muitas vidas, pregadores e leigos, igualmente, quando colocamos em primeiro lugar a outra pessoa e consideramos a Igreja do Senhor Jesus Cristo em nossas ações.